E aí eu fui para uma metodologia que hoje é chamada dos regulacionistas, mas que no fundo é a retomada das nossas famosas relações sociais de produção. O que está acontecendo com as relações sociais na economia brasileira neste período neoliberal? Significa, para fazer essa análise, eu vou adotar uma separação, 3 campos de análise: primeiro a economia, segundo a política, terceiro a parte da cultura e da ideologia. Senão a gente fica olhando assim, o que está acontecendo no meu país e não entende. A mineração, petróleo, siderurgia, construção civil são ramos onde ainda permanecem em grupos privados, mas são grupos altamente associados ao capital estrangeiro. Veja a Andrade Gutierrez, veja essa CCR, Companhia de Concessões Rodoviárias, que está ganhando todos os contratos. Ela já está associada ao grupo Brisa, a própria Andrade Gutierrez. Quer dizer, o que está acontecendo aqui no Brasil, em verdade, é que na medida que as empresas crescem, na medida em que elas adquirem um grau de poder importante no seu mercado, elas se desnacionalizam. Eu acho que os nossos professores, os nossos grupos de pesquisa, têm que responder por que isso acontece. Né? Eu vejo o Grupo Gerdau caminhando pela mesma direção, quer dizer, elas primeiro se internacionalizam, aí quando você vê o capital estrangeiro que é majoritário. Isso não vai me surpreender. A mesma coisa vale do Rio Doce, cuja desnacionalização já foi tentada há 3 anos atrás, quando nosso amigo Carlos Lessa era presidente do BNDES, e segundo as entrevistas que ele deu, foi graças à intervenção do Lessa que não houve a desnacionalização da Vale do Rio Doce, e o grupo que queria tomar conta da Vale do Rio Doce era o JP Morgan, ou seja, um dos 3 maiores bancos norte-americanos. Então agora eu vou para os mercados financeiros, que esse é mais difícil, porque são mercados dinâmicos, flexíveis, uma coisa muito moderna que está acontecendo diante da gente, e é difícil saber o que está acontecendo. Eu procuro, em geral, acompanhar pelos jornais. Né? Eu vejo as mesmas tendências de monopolização, desnacionalização, com base no processo de concentração e centralização do capital. E aí é que vai entrar. Esses mercados financeiros, eles são altamente estratégicos, porque eles são o ambiente privilegiado onde se estrutura o que nós chamamos poder financeiro, que é diferente do poder capitalista. Né? É o poder das finanças, que, segundo aí os meus mestres franceses, ele supera o poder capitalista, que é o poder de propriedade dos ativos produtivos. O poder das finanças é o poder do emprestador, é o poder do credor, é o poder daquele que empresta e distribui o dinheiro para quem dele precisa. Na atividade bancária, que no meu entender é a próxima vítima da desnacionalização, há uma presença crescente de bancos estrangeiros, e não são quaisquer bancos, eles estão muito bem distribuídos territorialmente. Por um lado o holandês, ABN, por outro lado o Santander espanhol, o inglês HSBC e de forma mais escondida os norte-americanos, quer dizer, os 3 maiores, o Citi, o Bank of America e o JP Morgan. E aí, quer dizer, quando eu olho o setor financeiro, é que me dá aquela tristeza que vocês não podem imaginar, porque justamente, quer dizer, esta perda de poder de decisão na economia é que é a nossa derrota extraordinária, ou seja, das pessoas da minha geração que sonharam com um país soberano, independente, condição primeira para realizar os objetivos de justiça social. Não é exemplo no mundo de país colonizado, de país dependente, de país que tem economia dominada e que consiga realizar programas efetivos de justiça social. Bom, então eu dei os bancos, tem 3 bancos privados nacionais grandes, que é o Itaú, o Unibanco e o Bradesco, e eles já estão associados ao capital estrangeiro. No Bradesco, já 30% do capital já é capital estrangeiro. O Unibanco, no meu entender, está associado ao Citibank, o Bradesco ao espanhol e o Itaú ao americano, ao Bank of America. Né?
Então sobram dois bancos estatais, que é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil com uma parcela também grande de ações vendidas em Nova York, na NISE, e portanto já com um grau de desnacionalização, que eu não sei exatamente qual é. Aí quando eu vou olhar as distribuidoras de títulos de valores imobiliários, tá? É impressionante. Em 2003, a distribuidora do Citibank era a primeira colocada e tinha um patrimônio que me fez cair o queixo. O patrimônio da distribuidora da Citibank era 5 vezes e meia maior do que o patrimônio do segundo colocado na lista das maiores distribuidoras, o Banco do Brasil. Se você vai nas corretoras, você vê também uma presença notável do capital estrangeiro. Ora, quer dizer, eu disse, por que isso? Por que isso? Por que aqui eles aparecem, ali eles não aparecem? Porque o capital estrangeiro tem uma lógica de dominação. Eles têm uma lógica que não é teoria conspiratória, nada, são 5 séculos de dominação. Aqueles que são senhores, que têm o poder há 5 séculos, eles sabem exatamente como é que eles tomam conta de uma economia, de uma sociedade, de um território. Então é isso que os orienta, a sua experiência com os senhores do mundo. Ora, quer dizer, nas sociedades financiarizadas que surgiram com a globalização, né, o que se diz é que um papel estratégico no mundo central cabe aos chamados investidores institucionais, essencialmente os fundos de pensão e as seguradoras. Por quê? Porque são os que detêm a maior parte da moeda, a liquidez, tá? E que são capazes de emprestar e, portanto, resolver o problema de dívida dos agentes econômicos, que os investidores institucionais são eles que detêm o poder das finanças. Isso na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão. E aí eu chego no Brasil, estou olhando aqui meus números e digo, mas aqui os meus investidores institucionais, essencialmente os fundos de pensão, eles não são tão poderosos. O poder financeiro não está com eles. Eu não sinto isso na Previ, na Sistel, na Petro, muito pelo contrário. Quer dizer, então, o que me parece que aconteceu entre nós? Tá? O capital estrangeiro, graças a essa ocupação privilegiada de uma parte estratégica do mercado financeiro, que é corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários, elas conseguiram sujeitar e sobrepor-se ao poder dos intermediários financeiros, e com isso são elas, distribuidoras e corretoras, onde é maciça a presença do capital estrangeiro, que exercem de fato o poder financeiro. Eu acho que aí é um outro ponto para investigação e para pesquisa dentro da universidade. Aí eu vou sair do mercado de bens e serviços e vou para o mercado de trabalho, e aí eu tenho uma taxa de desemprego, oficialmente 10%, em São Paulo o Diese e o SEAD estão anunciando hoje 14%, e vejo que surge, quer dizer, tem modificações imensas acontecendo no mercado de trabalho hoje, quer dizer, aquilo que de certa forma existia um pouco quando eu era muito nenenzinha, digamos, quer dizer, volta a ter valor, a ter destaque, a ter prestígio, a figura do empreendedor. Quer dizer, o empreendedor é um nome bonito para uma situação dificílima no mercado de trabalho num país como o Brasil. É uma pessoa que se lança, né, no mundo dos negócios, querendo ser um microempresário, querendo sobreviver por conta própria, e que no meu tempo de criança se dizia, eu não gosto de ter patrão, eu quero trabalhar por conta própria. Mas um país que não tem proteção social, que não tem um sistema de saúde, né, que não tem nenhuma garantia de que em situação de necessidade ele poderá ser atendido por uma rede social de proteção, é muito difícil.